Na última aula de nomenclatura, a gente tinha visto, então, até a parte de dar nome para cadeias carbônicas normais. Né? O que é uma cadeia carbônica normal? Que não possui ramificação. Então, faltou falar agora quando a gente tem ramificação, como que fica essa situação. Então, vamos relembrar aqui. Toda vez que eu falo grupo funcional, eu estou me referindo a algumas dessas funções que a gente já viu. Existem outros grupos funcionais, que a gente vai ver mais para frente. Mas o que significa esse R? Esse R aqui é uma cadeia carbônica qualquer. Não importa se é um carbono, 2, 3, se é ramificado ou não. O que interessa é, se tem esse OH, o meu grupo funcional é um álcool. E aí qual que é a terminação para esse grupo? O OL. Então eu identifico no nome como OL. Dupla O em extremidade, né? Ó, que tem um R, posso ter quantos carbonos eu quiser aqui para trás. Toda vez que eu tenho esse dupla O numa extremidade de uma cadeia carbônica, isso vai ser um aldeído. E aí a terminação é al. Agora, se esse duplo O estiver no meio de uma cadeia carbônica, aqui ó, eu tenho que ter carbono de um lado e do outro. Esse R pode ser quantos carbonos for. 1, 2, 3, 4, não importa. Se ele estiver no meio da cadeia, né, ou não estando nessas extremidades, a gente tem uma cetona. E aí a terminação que usamos é ona. E por último, o ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico é quando eu tenho essa terminação aqui, dupla O, OH. Esse vai ser meu ácido carboxílico. Tá? Então, relembrando os grupos funcionais, são esses. E por que a gente está relembrando isso? Olha, quando a gente for escrever o nome, for procurar a cadeia principal, o que a cadeia principal tem que ter? Ela tem que ter o grupo funcional incluído nela. Então, o grupo funcional, eu tenho que saber identificar ele. E qual que é a ordem de prioridade quando eu for numerar essa cadeia principal? Colocar os númerozinhos sobre cada carbono. Primeira coisa de tudo, eu vou começar a numerar de forma que o grupo funcional fique no menor carbono possível. Então, esse grupo funcional, ele vai ter que estar, eu vou ter que escolher uma maneira de numerar a cadeia carbônica para que o grupo funcional fique no menor carbono possível. Depois do grupo funcional, eu tenho que me preocupar com a insaturação. Então, se não tiver o grupo funcional, eu olho a insaturação. E por último, a ramificação. O que são essas ramificações? A gente não tinha visto ainda. As ramificações são aquelas coisinhas que estão saindo da cadeia principal. Quando a gente estudou cadeias carbônicas, eu mostrei que uma cadeia normal é quando não existem, né, carbonos saindo. Então imagina aqui, uma cadeia desse tipo, mesmo que ela tenha vários formatos, vocês podem ver que, por exemplo, a cadeia dessa forma, ela só tem duas extremidades, né? Ó, ela tem o início aqui e termina aqui. Se ela tivesse mais extremidade, por exemplo, isso aqui seriam as ramificações, né? Que é o que a gente está de pendurado na cadeia. Tá? Então, cadeia principal geralmente vai ser aquela que você tem o grupo funcional, né? Uma maneira de colocar insaturação nela e que tenha maior quantidade de carbonos. Embora não seja o principal, né? Sim, se você tiver o grupo funcional ganha desse critério. Então, o que são as ramificações? Não é difícil porque o nome da ramificação parte do nome do principal. Então, um carbono, MET. Se fosse uma estrutura CH4, né, que é o carbono fazendo as 4 ligações que ele faz,
um carbono, mesh. Como ele só pode fazer ligação simples, é uma estrutura de carbono e hidrogênio, termina em O. Então, metano. Como aqui é CH3, para identificar isso como uma ramificação, a gente faz a troca desse finalzinho pela palavrinha IL. Então, um carbono, IL, indicando que é ramificação. 2 carbonos, ET, como é ramificação, IL no final. 3 carbonos ligados em sequência, prop, ramificação, IL. Essa figura aqui acontece muito de aparecer, né? O que a gente tem? Eu fiz a notação que a gente usa. Então, um carbono aqui, mais 2 nas extremidades. Então, a gente tem, nesse caso, 3 carbonos. Como ele faz esse formato de Y, a gente tem um isopropil. O mesmo acontece se fosse 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Formou o Y, é um isobutil. Esse daqui, 1, 2, 3. E nesse carbono aqui, ó, eu tenho um S-butil. Tá? Então, isso é a parte das ramificações. E aí, como que a gente estrutura o nome, né? Que a gente só tinha visto que era prefixo, quantidade de carbono, infixo, tipo de ligação, AN para ligação simples, EN para ligação dupla e IN para ligação tripla. E o sufixo, que é a terminação dos grupos funcionais. Então, agora, com a ramificação, o que vai mudar é que o nome das ramificações vão vir antes de começar o nome da cadeia principal. Então, essa é a ideia. Vamos fazer alguns exemplos para ver como é que fica.